Olá, meus amores! Então, como é que vocês estão? Espero que bem. Então, hoje venho gravar para vocês o ponto de situação de após as minhas férias, portanto, o mês de setembro, fim de setembro, nós chegamos, portanto, dia 22 de setembro. E no dia seguinte, dia 23 de setembro, tive logo a minha primeira consulta com a ginecologista obstetra, que eu vos tinha dito no vídeo anterior, em que vos falo do primeiro trimestre, o que se passou até agosto, portanto, o que é que eu passei para ter uma primeira consulta de ginecologia, para fazer a primeira ecografia, para ver se estava tudo bem, apenas com 6 semanas, e esta ecografia, então, seria das 11 semanas. Foi quando eu cheguei, portanto, de férias. Portanto, eu fiz a consulta, fiz a ecografia, portanto eles depois no fim da ecografia dão um relatório de tudo o que viram, as medidas, tudo direitinho, ao mesmo tempo que dão também as fotografias do bebezito, com os respectivos órgãos, o batimento cardíaco, a coluna vertebral, enfim, essas coisinhas todas, os pezinhos, as mãozinhas e, portanto, fazem assim uma pré-seleção de cada coisinha que têm que ver mais em detalhe, tirar medidas, etc. E, portanto, está aqui tudo em detalhe e está o resumo atrás de tudo, o que a médica achou, o que é que, o que é que ela viu, enfim, um relatório de tudo direitinho que ela viu neste dia, portanto, 11 semanas e 4 dias. Perdão. Portanto, isto foi o que eu fiz dia 26 de setembro. Portanto, eu tive, para vos explicar melhor e para fazer um resumo então daquilo que eu tinha explicado no outro vídeo, mas vocês também podem ir a rever o vídeo anterior, em que foi muito difícil para mim encontrar um ginecologista no mês de agosto para eu fazer a primeira ecografia antes de ir de férias e que, portanto, quando eu tive que me inscrever na maternidade, percebi que ao se inscrever na maternidade não se tem acompanhamento logo de seguida, logo antes dos 3 meses e muito menos em certas situações até ao 6º mês não se tem mesmo seguimento no hospital na maternidade. Porquê? Porque o seguimento no hospital é só mesmo a partir do 6º mês e até ao 6º mês nós, mulheres, eu digo mulheres entre aspas porque nem todas são incluídas, eu sou mesmo fora do baralho porque tenho diabetes, portanto é outro tipo, mas o que eu estou a querer dizer é que uma pessoa sã, normal, que tenha uma gravidez tranquila, que não tenha doenças como os diabetes, por exemplo, é acompanhada só na maternidade a partir do 6º mês e até ao 6º mês tem que ser acompanhada por um ginecologista no privado. Portanto, até ao 6º mês, ou seja, as ecografias que fizer até ao 6º mês, que supostamente só são 2, porque se faz de 3 em 3 meses o normal, são seguidas por um ginecologista fora dos hospitais e, portanto, no privado. O meu caso é muito diferente porque eu tenho diabetes, portanto, tenho um caso mais específico e, portanto, nesse caso mais específico, eles no hospital deram-me a entender que eu tinha direito de ser seguida logo desde os inícios para ver se está tudo ok, se até aos 3 meses está tudo ok, fazer análises regularmente e em comparação a uma gravidez normal para uma gravidez de risco,
é que o seguimento não é de 3 em 3 meses, mas sim de mês a mês. Portanto, eu tenho ecografia e tenho consulta com outra obstetra todos os meses. Portanto, todos os meses tenho 2 consultas de obstetrícia, acho que é assim que se diz, e portanto tenho 2 médicas diferentes, porque uma é a que me acompanha junto com o meu especialista dos diabetes e a outra é aquela que me vai fazer as ecografias e que me faz, portanto, este relatório de todos os meses para ver se está tudo ok, se não há anomalias nenhumas. E portanto tem o seguimento da médica que vê os níveis de glicose no sangue, junto com a minha especialista dos diabetes, e tenho então a outra que faz as ecografias, que já tem a informação da outra médica e portanto fazemos um ponto de situação e vemos se está tudo bem com o bebê, etc. Portanto, é isso o resumo daquilo que eu tenho para vos dizer neste ponto de situação. Portanto, por isso é que eu todos os meses tenho, portanto, que ir à maternidade fazer ecografias, inclusive daqui a bocadinho volto lá, porque é hoje o dia da minha consulta com a obstetra, e portanto todos os meses eu faço uma ecografia, todos os meses eu recebo então um relatório, portanto aqui voltei dia 21/10, ok? Esta aqui é dia 21/10, portanto fiz outra ecografia, portanto 9, 10 e agora esta semana fui fazer 11 e portanto hoje vou ver a obstetra, mas é a que me segue junto com a minha especialista dos diabetes. Entendem? Portanto, é isso. O que eu tenho mais a dizer, portanto, em relação a isto, é que eu tenho um acompanhamento no hospital, portanto, de 2 ginecologistas obstetras, tenho a minha especialista dos diabetes e tenho o meu médico de família, que trabalham todos no mesmo hospital, e foi então por isso mesmo que eu escolhi esta maternidade, que não é na minha cidade, mas é na cidade ao lado e que eu só demoro cerca de 15 a 20 minutos a ir a pé até lá. Portanto, é mesmo uma coisa top, que fica mesmo pertinho de casa e que, portanto, tenho seguimento desses especialistas. Tenho, inclusive, também consulta com uma psicóloga que segue no ambiente da maternidade, portanto, do facto da gente estar de bebê, para nos ouvir, para saber se nós estamos com um psicológico médio, bom, para saber se estamos realmente com receios ou bem preparadas ou bem mentalizadas, e então apoiam-nos uma vez por semana. Tenho então uma vez por semana também consulta com uma psicóloga da maternidade, portanto, o que faz que a minha agenda fique sempre super cheia. Como vocês veem, desde que eu cheguei de férias, tive sempre, todas as semanas, muitas coisas a fazer. Aqui não dá muito jeito. Sempre consultas todas as semanas, ou quase todas as semanas, portanto, são mesmo consultas obrigatórias e que aqui são reembolsadas pela Segurança Social em parte, portanto, para já ainda não paguei nada. Se tiver alguma coisa que pagar, eles enviam um correio no fim de todo o processo, ou seja, no fim do parto, quando houver o parto, etc., hospitalização, etc., não é? Isso tudo depois no fim, se houver alguma coisa a pagar, eles enviam uma carta com uma fatura para pagar. Portanto, é como eu vos digo, desde que cheguei de férias ainda não parei, e portanto estamos aqui nesta semana atual, é esta semana, em que hoje tenho, portanto, consulta com a ginecologista
e quinta-feira tenho consulta com a psicóloga e para a semana recomeça e todas as semanas assim. E portanto isto para vos dizer que a nível físico é cansativo, mas a nível psicológico ainda é mais. E eu vou aproveitar aqui para vos dizer mais uma coisa que se passa comigo devido aos diabetes. Gostaria de saber se vocês estariam interessados em que eu falasse mais profundamente sobre isso, porque o que eu falo aqui é para partilhar com vocês como é que funciona aqui a nível de maternidade, sendo eu diabética, e como é que eu tenho então o meu seguimento de gravidez devido ao facto de ser diabética, como é que se passa. Todos os meses também tenho então análises de sangue e de urina para fazer. Para além disso, como eu sou diabética, eles fizeram-me um controlo a nível de vista, não é? E outras coisas, em que todos os meses eu tenho que fazer esse controlo para ver se está tudo ok, porque as hormonas vêm acelerar muito certas coisas e vêm desregular um pouco certos níveis do nosso organismo. E um deles foi a minha vista, portanto, eu já tinha controle todos os anos, devido aos diabetes. Agora, com a gravidez, aconselharam-me a fazer todos os meses uma consulta para controlar, para ver se está tudo bem, mas numa dessas consultas a médica aprofundou mais e viu que realmente eu tinha alguns hematomas, o que fez com que ela me enviasse para um hospital especializado de oftalmologia, em que eu faço tratamentos a laser todas as semanas, ok? Portanto, eu para já tenho todas as semanas feito um tratamento a laser, são por ciências, para tratar as hemorragias, os pequenos hematomas que eu tenho nos olhos, para evitar a cegueira. Isto porquê? Porque com a gravidez as nossas hormonas aceleram muito mais certos níveis do nosso corpo, do nosso organismo. Tanto o diabetes anda sempre acima e abaixo, como também outros níveis de colesterol, enfim, tiroide, enfim. Cada pessoa é diferente e é claro que eu tendo diabetes, há outras consequências por detrás, não é? E portanto, para além de ter que controlar bem os diabetes, também a nível de sistema hormonal, eu não posso fazer assim grande coisa, porque é o sistema hormonal, é o corpo, ele mesmo que faz. Portanto, ele cria defesas e ataca. E nós só temos que aceitar. Não há assim grandes coisas a fazer, a não ser esses tratamentos que são a laser e que, portanto, para já são semanais e que depois terei então um seguimento de consultas, que ainda não sei como é que vai ser, porque ainda não acabei as ciências semanais. Mas, portanto, o que quero vos dizer é que, sendo diabética, há várias problemáticas que a gente pode ter, que são surpresa, que acabam por nos deixar um bocadinho tristes ou preocupados, mas que no fundo, se formos bem seguidos e que tenhamos bom acompanhamento de profissionais, conseguimos ter um equilíbrio e mais ou menos termos mais tranquilidade no nosso dia-a-dia, porque não é fácil, eu não estou a dizer que é fácil, custa muito. E, portanto, eu gostaria de vos perguntar se vocês estariam interessados em que eu vos relatasse essas ciências todas que eu tive a laser, portanto, semanais, e todos o processo, como é que é feito, os sintomas que eu tenho tido, ok? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico para isso, para não estar aqui a falar demais. E, portanto, deixo-vos aqui então com este vídeo. Deem-me sugestões de vídeos também a mais abaixo, porque eu neste momento estou a falar muito do que compete à gravidez, à minha saúde,
mas com certeza se calhar vocês gostariam de ver outras coisas e eu, como já estou de baixa, posso eventualmente gravar como é que eu me organizo a nível de agenda, a nível de contabilidade, que eu gosto muito dessa organização financeira. Quem sabe mostrar um vlog da semana, por exemplo, o que é que eu vou fazendo durante a semana para vocês terem mais ou menos noção do que eu faço e do que se passa deste lado. Portanto, digam-me aí abaixo o que é que vocês acham. Não se esqueçam de comentar, gosto muito de vos ler e, claro, responder. E dar o vosso like, partilhar com os vossos amigos o meu vídeo, se vocês quiserem, se conhecerem pessoas assim no mesmo caso que eu, por exemplo, que tenham diabetes, que pensem em engravidar, que às vezes tenham medo de engravidar porque têm diabetes, porque também foi o meu caso, e que no fundo o que tiver que acontecer acontece e que nós temos que cruzar os dedos e fazer de tudo para conseguir viver um dia de cada vez e ter fé, sobretudo, para continuar a seguir a vida, porque no fundo há altos e baixos em todas as vidas, não é só porque nós temos um problema de saúde, e quando temos um problema de saúde nós pensamos que só nos acontece a nós ou que vai agravar, mas se nós continuarmos neste lançamento da vida, que é um dia de cada vez, nós conseguimos. E sobretudo pensem que há sempre a vossa família, os vossos amigos, pessoas que vos amam, que vos apoiam, que estão perto, e que vocês não se isolando, não se isolem, falem, ok? Partilhem, por mais difícil que seja, partilhem, porque vocês às vezes podem pensar, eles não vão ouvir o que a gente tem para dizer, ou eles não vão compreender porque não estão a viver aquilo que nós estamos a passar, mas pode ser sempre uma grande ajuda apenas desabafar. E eu falo isso porque tenho o meu marido, porque tenho os meus tios, porque tenho os meus pais, e a gente tenta ao máximo protegê-los para que eles não fiquem com pena, porque não fiquem tristes ou preocupados, mas no fundo é bom também ter uma opinião de fora, entre aspas, e de ver várias opções, porque a gente às vezes só vê uma opção e às vezes não é só aquela solução, há várias e portanto pode ser um auxílio, tá? Eu digo isto para problemas de saúde, mas na vida em geral. Portanto, é sempre bom a gente partilhar, tentar conversar e analisar bem as situações para não perder esperança, tá bom? Envio-vos então um beijinho, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam então de dar o vosso like, subscrever ao canal e de partilhar com os vossos familiares, amigos, com quem vocês quiserem, sobretudo. E não se esqueçam também de serem felizes. Deus!